Na verdade, a conversa, ela começou e eu enfiei o pé no freio, né, Eliane? Porque nós ia entrar num tema que é um tema legal de se discutir. E daí nós começamos, né, uma reunião que era o café das 4 hoje, né? Hoje eu e a Eliane, que é a nossa gestora de recursos humanos da Cyber. Vamos tomar café do bom, que nem nós brincamos. E aí, entre todos os assuntos discutidos, nós estávamos entrando bem na parte motivacional. Isso. Mudança ou de mentalidade. Engajamento, ou mindset. Isso. E aí eu me lembro que tu falou duas coisas. Eu disse, peraí que eu vou chamar o Zé para gravar, porque esse assunto é importantíssimo. E o ponto que eu peguei da conversa, que eu gravei aqui na minha cabeça para não esquecer e fazer essa provocação contigo era: por que umas pessoas evoluem e as outras involuem? Era mais ou menos isso. Umas conseguem absorver e aprender com quem é referência, e outras seguem sempre naquela mesma toada, só decrescendo. E a gente sabe que linha reta é para baixo, na verdade, Sim. porque dentro de uma linha evolutiva você tem que estar sempre crescendo ou superando, né? Seja dificuldade, sejam desafios profissionais, ou seja até na linha do investimento, né? Mas por que algumas crescem e as outras decrescem? E aí tu ia me contar uma historinha. Como que era a historinha, mais ou menos, o comportamental, né? Sim. Tu diz a minha que eu tava falando? Que tu ia falar, né? Sim. Qual que era a história que tu ia contar de certa pessoa que ela começou lá em cima e ela foi descendo. Foi descendo. Essa história que eu lembrei enquanto a gente estava conversando foi de um currículo que eu recebi e me chamou a atenção isso, que a pessoa no primeiro, a primeira experiência profissional, vamos dizer, dela, que ela trazia no currículo era de um cargo um pouco melhor, e ao longo dos anos ela foi decrescendo, ela não foi evoluindo. E aí eu fiquei me perguntando o que aconteceu com essa pessoa que ela não conseguiu evoluir daquilo que ela estava. Pelo contrário, ela decresceu nas funções que ela exerceu nos outros lugares onde ela foi trabalhar. E eu imaginei, a gente tenta pensar o que pode ter acontecido, adivinhar. Pode ser isso que nós estávamos falando, a pessoa que não se permite mudar a mentalidade. Está vendo que não está evoluindo, que não está crescendo e não se permite aprender coisas novas, mudar o seu comportamento, mudar a sua forma de ver a vida. Eu tô lendo aquele livro Diário Estoico agora, que eu já li ele, mas sabe o que pegou pra mim? Pegou que eu terminei de ler o livro e eu tenho uma filosofia comigo que eu preciso ler um livro em menos de 7 dias. Porque senão chega no final do livro eu não lembro de nada. E esse livro eu comecei a ler ele e não dei muita atenção, assim, li mais nos momentos de... Até porque eles são 366 páginas, cada dia uma filosofia, né, dividida nos dias do ano. E aí eu comecei a ler de novo porque eu terminei de ler sem muita dedicação, e aí eu comecei a ler de novo agora no gás, né? E aí o que acontece? Filosofia é legal porque a gente é a arte, né, de pensar, estudo da vida e tudo mais, né? E aí o que acontece dentro desse contexto? Veja bem, você é o único responsável por esse corpo e por essa mente. Mas a gente aprendeu a viver em sociedade. E a gente fica terceirizando essa culpa. Quando na verdade, aí a gente traduzindo para essa linha de o parado na verdade é para baixo, não é reto, né? É justamente isso. As pessoas hoje elas gostam de romantizar, elas gostam de terceirizar e tal. Mas o que eu vejo, e estando dentro de um ambiente corporativo, falando com diretores de empresa, e que dentro da hierarquia existem colaboradores no quadro, né, de pessoas. O que a gente vê e qual é a principal diferença? Assumir a responsabilidade e fazer o que precisa ser feito, independente se dói ou não dói.
Concordo contigo. Entende? E aí eu vejo que essa é a grande diferença que existe daqueles que prosperam para aqueles que estacionam. É isso aí. É aquela questão da autorresponsabilidade, né? Uns se responsabilizam por tudo que acontece na sua vida. Diante do que acontece, qual vai ser a minha atitude a partir disso? E a pessoa assume a responsabilidade e vai. E faz o que for preciso dali em diante. E outros caem na vitimização. Colocam a culpa de tudo nos outros. Aí eu não cresci por isso, eu não melhorei de vida por tal pessoa, por tal situação. E vai se vitimizando. Eu acho que é bem isso aí mesmo. E essa frase que tu trouxe do livro, que só eu sou responsável por esse corpo e por essa mente, faz muito sentido. E liga muito até com o livro que eu li, que a gente trouxe aquela conversa há uns meses atrás aqui para o pessoal da Cyber, do poder da autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, exatamente isso. Mas assim, ok, nós sabemos identificar o problema. Agora, como que a gente resolve esse problema? Como que eu traduzo tudo isso que a gente já sabe que existe, a gente já sabe que esse é um padrão comportamental e de mindset das pessoas. Agora, para nós colaborar, para não ser aquele que só aponta o dedo. E aí você, como gestora de recursos humanos aqui da Cyberfly, nós temos algumas linhas de treinamento, de desenvolvimento e de melhoria de cultura, mas para quem vai nos assistir, na tua visão, qual é o primeiro passo? Porque pessoas é delicado, né? São aqui 48 colaboradores, 48 cabeças totalmente diferentes. E muitas, eu sempre faço esse exercício de empatia, que é de me colocar no lugar daquela pessoa e tentar entender o mínimo do que ela passou, do que ela viveu e tentar entender como que ela chegou até aqui. Porque isso é formador de mindset. Sim. Pega uma pessoa que viveu na escassez, de repente ela tem a fome de ascensão, de se desenvolver, de estudar. Tu pega uma pessoa que viveu dentro de um momento bom, que foi criado, sei lá, pai e mãe casados, deu toda aquela infraestrutura e tal. Daqui a pouco é uma pessoa que chega aqui e estica os pés em cima da mesa. Traduza isso. Como que hoje, na tua visão, no mundo empresarial, dinâmico do jeito que ele é, com tantas oportunidades, porque as pessoas reclamam, mas tem oportunidade. Tem. Como que os empresários hoje devem atuar e como que os colaboradores também que vão nos escutar devem atuar? Porque é uma meia-culpa também isso, né? Sim, com certeza. Eu acredito muito no desenvolvimento humano. Eu acredito muito que os empresários, as empresas como um todo, elas precisam olhar para isso e oferecer formas de desenvolver os seus colaboradores. Oferecer. A gente não pode garantir que todo mundo vai aproveitar da mesma forma aquilo que a empresa oferece. Claro, tem que ter esse olhar empático, a realidade que cada um vive, a realidade que cada um veio, ok. E eu acredito que é isso que tu falou, a meia-culpa. A empresa vai até um certo ponto. Ela tem a oportunidade de oferecer um monte de possibilidades de desenvolvimento para os colaboradores. E a partir daí, de tudo que a empresa pode oferecer, o quanto esse colaborador vai aproveitar. E aí a gente parte para o outro lado. É como você disse, oportunidades tem, a gente tem que saber aproveitar. E ocorre de ver aquele que aproveita, que traz para si, que aprende e aplica o que aprende, aproveita as oportunidades que tem, e tem aquele que fica sempre esperando que alguém venha fazer por ele. Então eu penso assim, nós temos que fazer, mas nós também temos que entender que existe um limite. A gente não vai conseguir mudar a cabeça de ninguém, a pessoa muda pelo exemplo, mas muda porque ela quer. Então, claro, tem a parte que a empresa, os empresários podem fazer e tem a parte que que cabe ao colaborador. E a gente vê no mundo digital que nós vivemos hoje, eu penso muito assim, existe muita oferta de todo tipo de aprendizado, todo tipo. E muita oferta de aprendizado gratuito, inclusive.
Então, às vezes, nem a falta de dinheiro é desculpa. Não dá para usar essa desculpa. Porque por mais que você assista uma palestra gratuita, uma semana de lives gratuitas de alguém que no final da semana vai te oferecer um curso para você pagar, mas aquilo que você aprendeu gratuitamente durante a semana é teu. Ele já te entregou alguma coisa. Então não tem desculpa. É bem uma meia-culpa, né? A gente, hoje, por exemplo, aqui na Cyber, o que nós estamos fazendo? Nós temos os nossos treinamentos, dentro do nosso cronograma, né? Tu tem um mapeamento de todos os treinamentos do ano. Sim. E a gente tem mais o investimento na formação, que Sim. aí é os pagos que a Cyberfly banca para os colaboradores, que é desenvolvimento. E outra coisa, desenvolvimento às vezes mais pessoal, né? Sim. Porque tu pega, por exemplo, um curso de liderança. Aquela pessoa vai adquirir aquele conhecimento. Obviamente que a gente vai medir o retorno que ele vai trazer para nós aplicando as boas práticas de liderança dentro da Cyberfly, mas o conhecimento é dela. O conhecimento é dela. E outra, é umas brincadeirinhas que a senhora vem aí, né, jantando. Ok, a gente vai oferecendo, né? Tem o que nos grava aqui atrás, que eu sei, né? Pagamos, eu acho, semana passada um treinamento de edição de vídeo. Verdade. Depois a gente vai ver o resultado desse treinamento aí. É isso aí. Então, tu vê. E aí, tinha se dado conta que a gente está investindo na tua formação? Tinha, né? Que bom. Mas é um cara que está olhando para as oportunidades e está produzindo conteúdo e, obviamente, está melhorando. E é isso. O nosso payback é ver essa melhoria. Sim. Agora, a gente também tem que ser sincero em dizer que tem um monte de pessoas, inclusive aqui dentro, que estão expostas, estão embaixo do mesmo teto, mas não fazem um único movimento, né, de se inscrever num treinamento. Que a gente coloca um formulário lá do Google Forms e diz assim, você tem interesse? É público isso, né? E não demonstra interesse. É aquele ditado, o sol nasce para todos, só não aproveita quem não quer. Aqui acontece isso e acontece em todas as empresas, eu posso dizer tranquilamente. As empresas oferecem, abrem as portas, facilitam às vezes o acesso e as pessoas não fazem o movimento. Então eu acho que esse vídeo ele traz duas mensagens. A primeira, né, isso é legal, a linha reta, na verdade, que você acha que você chegou naquele nível dentro da empresa onde você trabalha, ou se você trabalha aqui dentro da Cyberfly. Se você chegou naquela mesa e você acha que aquilo ali tá bom para ti, saiba que aquilo ali é morro abaixo. Né? A gente sempre diz. Porque nós queremos... Pensa que graça teria, né? O mercado vai mudar. Sim. Tudo vai mudar. Sim. Então, a gente sempre dá atenção para aqueles que são os inquietos. Eu sempre digo dentro daquela nossa dinâmica de fazer a integração, que a cada 3 meses um novo ciclo se inicia, né? Os primeiros 3 meses dentro da empresa é a aprendizagem, a pessoa voa, né? Depois o próximo trimestre é cultura, né? Daí a pessoa começa já a perder número, perder força, porque é natural o movimento. Você entra, você só está dedicado ao teu trabalho. No segundo trimestre você começa a conhecer as pessoas e fazer um network. E aí até tem os grupinhos, né, que a gente vai se identificando mais, né? E aí o que eu vejo? Que às vezes as pessoas, elas gostam muito do ambiente, isso é bom, é cultura, né? Pô, aqui é um ambiente bom de trabalhar e tal, mas elas não têm o feeling de distinguir o que é a amizade do que é o profissional. E do profissional. Sim. E aí tu olha para o 6º mês, que é geralmente onde tem, né, na maioria das empresas, aquela zona de corte, que a pessoa diz, mas eu fiz tudo e tal, e agora está sendo desligado de repente, sendo convidado a me retirar. É justamente porque não soube dosar a amizade. E aí o número, nós temos ISO, né, a gente tem ali todas as nossas unidades de medidas de performance do colaborador. É batata. Aparece, né? Ali. Tu vai olhar, o cara não tá rendendo nada, né? É uma pena, porque como a gente tá falando desde o início desse vídeo, né? As oportunidades aparecem para todos.
E uma coisa que me marcou muito numa palestra que a gente viu lá do Rafael, que falou sobre inteligência artificial, lembra? Ele usou um termo em inglês do mentalidade de eterno aprendiz, é uma coisa assim, que é se manter aberto para o aprendizado a vida toda. Porque realmente o que nós aprendemos semana passada, às vezes, hoje já não é mais a mesma coisa, já evoluiu. É tudo muito rápido, né? Não é como uma vez que você tinha lá uma enciclopédia e aquela enciclopédia te serviria para a vida inteira. Hoje não é mais assim. Se a gente mantiver essa mentalidade de aprendiz ao longo da vida toda, quanta coisa a gente pode trazer para dentro de nós e como a gente falou ali, o aprendizado é nosso. O que a empresa fornecer de treinamento, de qualificação, o que o José está aprendendo no curso agora, ele vai aplicar na empresa, mas ele vai guardar para ele. Nunca ninguém vai poder tirar dele isso. E quando a gente se limita com eu já sei tudo, eu não tenho mais nada para aprender, eu já tá bom assim, a gente começa a estacionar e daí o estacionar é decair. É por isso que tu vê, né? O mundo ele está em movimento. Está em movimento. A gente precisa acelerar e a empresa também. Sim. Cada vez tu vai para um nível mais de alta performance, porque o cliente é mais exigente, o governo, o mercado, tudo né, uma mudança gigantesca que nós estamos vivendo isso na Cyber agora, né? Com certeza. É um momento assim de mudança de beleza, o que me trouxe até aqui vai me levar até o futuro? Não sei, vamos ver, vamos furar essa bolha. E aí vamos para a consultoria, vamos aprender, vamos fazer planejamento estratégico mais intenso, vamos pegar os caras lá, que nem eu, por exemplo, fazendo planejamento estratégico G4. Puta merda, os caras estão faturando perto de bilhão, né? Eles fizeram alguma coisa para chegar lá. Sim. E aí é aquele desconforto. Que gera incômodo. E aí esse é o nosso desafio, né, Iriane? Você enquanto gestora de recursos humanos e eu enquanto diretor. É tentar ponderar os dois lados, né? Tentar fazer esse equilíbrio entre não ser... que palavra a gente pode usar? Duro demais, ser muito rígido, né? Mas também não deixar a corda solta, senão a vaca vai pro brejo, né? Equilibrar a parte racional com a parte humana para levar a empresa para frente. Se a gente for só na parte operacional, mais rígida, nós perdemos a parte humana. E se a gente for só para a parte humana, nós perdemos a empresa. Não dá, tem que ter equilíbrio. Só que esse equilíbrio em algum momento você precisa causar um desequilíbrio também para as coisas. Para organizar. Exatamente, porque a necessidade de adaptação é constante, né? A gente não consegue manter sempre como um platô. Se entrar no platô, dá ruim. Isso é uma coisa que poucas pessoas conversam. Eu vou te dizer, viu? A gente vai dentro das empresas e eu visito um monte de empresário e a maior reclamação deles é pessoas, é o mercado de trabalho, ninguém quer trabalhar e não sei o que e tudo mais. E na verdade eu vejo que não posso dizer que nós não temos problemas com pessoas. A gente tem, mas são problemas naturais, né? Sim. Que qualquer empresa tem. Mas agora, pessoas não é um problema para nós, na minha visão. Não, também acho, na minha Porque a gente consegue entender, às vezes tem que ser um pouco mais firme. Sim. Mas tem que dizer, olha gente, nós precisamos chegar nesse objetivo. Beleza? Vamos junto. No primeiro momento o pessoal gera aquele desconforto, aquela resistência, e aí eles começam a fazer uma entrega, a gente pressiona pela segunda vez, daí a coisa, né? Aí todo mundo se movimenta, alinha, entende? Agora, o que eu vejo da reclamação e a dor do empresário dizer que o problema é pessoas, é porque ele não é que não entenda, mas não procurou entender como funciona. Então ele só fica contratando sem critério para alocar espaço e dizendo, essa pessoa tem que cumprir essa atividade. Às vezes, e muitas vezes no nosso caso, a gente tem ISO, tu tem lá uma instrução de trabalho.
Mas muitas vezes também a pessoa tendo que descobrir como que faz o trabalho. E aí que motivação esse ser vai ter para ir no outro dia para a empresa? Sim. E aí ele olha também para o quanto está sendo oferecido e aí ele diz, sei se vale a pena, né, eu brigar por esse trabalho. É verdade. E aqui na Cyber eu vejo assim, a gente não tem esses problemas que a maioria dos empresários aponta. Nós temos situações que a gente precisa cuidar e a gente precisa resolver, mas no geral o time assim é muito engajado em conquistar aquilo que é proposto. Apesar do desconforto que a gente causa, da resistência que é natural, né, e que existe, mas depois a coisa alinha e não é uma situação assim que tire nosso sono, que nos preocupe, que esteja assim numa situação calamitosa. Mas isso se dá muito pela estrutura que já tem, né? Pelo direcionamento do trabalho, pelas orientações que já são documentadas até pela ISO, pelo formato de gestão que tem aqui na Cyber. Cada vez que a gente gera esse desconforto, eu vejo que a gente, não é que a gente dê um próximo passo, como se fosse uma subida de uma escada. Eu vejo que a empresa sempre vai para outro andar, né? Sempre uma evolução. Sim. E lá na frente o pessoal agradece, né? Agradece. Porque estão ganhando mais, resolveu um problema, então tem todas essas consequências. E depois que a gente vê o resultado positivo, a gente percebe que todo mundo amadurece um pouco mais, né? E uma coisa que daí eu faço, então, fazendo o outro lado que eu vejo com relação ao colaborador, e eu não estou desmerecendo a função, mas a gente deu exemplo naquela reunião do caixa de supermercado. O quanto a gente vê de plaquinha, né? Procura-se caixa de supermercado, né? Pessoas. E aí, qual é a dificuldade? Porque é uma questão bem operacional, né? E às vezes vejo que muitas empresas até tratam de maneira desrespeitosa esses profissionais. Sim. Mas agora, nós também temos que concordar, né? Que é o dia inteiro sentado numa cadeira ali, pip, 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 né? Sim. E isso também não requer um entendimento tão grande, né? Tu tem uma questão sistêmica ali. Então, assim, eu não quero julgar, não quero apontar, longe de criticar. Eu acho que é uma profissão importantíssima, né? Mas às vezes as pessoas querem entrar dentro de uma companhia achando que estão dentro de um caixa de supermercado. Só no operacional ali, sem exigir muito, né? Então eu faço esse meio termo, né? Dizendo que se você vai entrar num novo emprego, dificuldades virão e o teu sucesso vai ser medido pela tua capacidade de se desenvolver e dar o melhor dentro daquele negócio. Exatamente. E aqui eu já saio em defesa da classe empresária. Não existe um empresário que não dê valor e não admire alguém que se dedica e faz. Eu boto minha mão no fogo. É verdade. Porque se você for uma pessoa que entra, mata os leão e larga eles mortos nos pés do empresário, eu tenho certeza absoluta que você não é um comum. Você está ganhando mais, você está evoluindo e ele está se motivando a te pagar mais. Porque ele está vendo retorno, né? Agora, o que eu gosto de brincar, né? Às vezes tu vem me pedir promoções e questões e quer discutir. Eu disse assim, antes de ver o resultado, só que não, né? Tem que ter o resultado primeiro. Só que do outro lado, eu quero ganhar mais para daí eu fazer, claro, né? Que o risco tem que ser dividido. Né? E o dividido me mostra que o dinheiro está na mão. Nenhum empresário quer ver a pessoa diminuindo, ela quer ver todo mundo prosperando. Né? Sim, porque isso vai trazer resultado para ele, né? É um ganha-ganha, né? Todo mundo ganha nesse caso. Todo mundo ganha. Outro dia eu vi uma frase que eu achei interessante, assim, ela dizia, eu não me lembro quem falou, mas dizia assim, ganhar 5 mil é fácil, ganhar 10 mil dá muito mais trabalho. Dá muito mais e nem trabalho. todo mundo quer ter mais trabalho. Então, às vezes a pessoa fica ali ganhando seu salarinho sem muito esforço e tá tudo bem. Mas quem quer progredir vai ter mais trabalho, com certeza. Então é isso. Olha, uma baita conversa. Eu acho que em algum momento
alguém que for nos assistir e te peguei de surpresa, Sim. né, para o vídeo. Não, peraí, vamos documentar, isso que é importante. Vai tirar algum insight aí e a gente, claro, espera que as pessoas e os empresários também assistam todo o vídeo para tentar entender toda a linha de raciocínio. Mas vai ter um framezinho ali, uns 5 segundos, que às vezes é a virada de chave. E é isso que nós procuramos fazer quando a gente documenta e abre as portas da Cyber, né, para ver que a gente está aqui cuidando de todos os detalhes para que, no final das contas, o mercado nos reconheça como uma empresa boa, que dá atenção para as pessoas, tem todos os nossos valores ali bonitinho. Isso aí. É isso aí, né? Tomara que alguém, como tu disse, tenha um insight aí dessa nossa conversa e procure mais, né? Obrigado, Ariane. Imagino.